tá? Esses medicamentos, até a forma como se faz vacina, quais são os passos da fabricação da vacina, quem vai fazer vestibular, que quer se apropriar, é bom ter cuidado e pesquisar isso, porque a UPE, ela costuma aproveitar essa realidade, como eu vinha dizendo a vocês, tá? Então, observem melhor esses conceitos que vocês não têm apropriação, tá? Que vocês não têm ainda um bom conhecimento sobre eles. Prestem atenção sobre isso. Ah, tem alguma dúvida, não sei o que é isso. Não sei como se fala, pergunta a professora de biologia, não sei como é isso. Pergunta o professor o que é pandemia, pergunta a professora de biologia, de geografia, tá? O que é endemia, o que é migração. Então, a responsabilidade sobre a vida acadêmica de vocês é da escola, mas também é de cada um, tá certo? É da família, mas é também, principalmente, de cada um de vocês. Certo? Eu quero abrir espaço aqui para perguntas sobre a questão do nosso trabalho de 0 a 10, que é a gravação do vídeo, falando das obras realistas e naturalistas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não assistiu a aula passada, não está se apropriando desse trabalho? Eu expliquei no WhatsApp também, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Coloquei lá no Zap, expliquei nas 2 últimas aulas, mas pode ser que ainda tenha alguém aí que não esteja apropriado. Pode perguntar aí no chat, tá certo? Eu estou aqui acompanhando. Outra coisa importante, quem for chegando, coloque aí o nome e a série no chat, por favor, tá certo? Não sei o que estou gravando, então eu não vou poder pegar a lista de chamadas, mas aí eu vou pegar o chat, tá bom? Galerinha, então o trabalho da unidade, tá? Foi substituído o debate regrado, foi a gravação de um vídeo, de um pequeno vídeo, você contando a história do livro que você leu. Então, são os 3 livros que eu sugeri de Machado de Assis, Quincas Borba, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, os 2 livros de Aloysio de Azevedo, Cortiça e Casa de Pensão, e o livro Ateneu, de Raul Pompeia, certo? Esses 6 livros foram sugeridos para ler na unidade e contar a história através de um vídeo. Ah, professora, eu só posso fazer esse trabalho individual? Não. Amor, não tem um minuto específico, um limite específico. Você contando a história, você entendeu da história, você conseguir, porque existem pessoas prolixas como eu, que explicam as coisas com mínimos detalhes, como o meu filho fala, ou pessoas mais concisas, que conseguem explicar as coisas rapidamente. Então, se você conseguir explicar, contar o livro todo em 2 minutos, um vídeo de 2 minutos, tá bom, tá certo? O importante é você contar a história. Ah, professora, eu não quero só ficar mostrando a minha cara o vídeo todo. Eu posso mostrar alguma coisa? Pode, você pode fazer um materialzinho de PowerPoint, mostrando as capas dos livros, alguns trechos do livro, e você falando, lendo e explicando, tá certo? Achei que apareceu sua imagem e sua fala, tá certo? Não é um vídeo colado do YouTube, não. Quero ouvir sua voz, quero ver sua carinha, tá certo assim? Então, você vai mandar ou pelo Classroom, ou pelo meu e-mail, tá? O WhatsApp fica muito... Quem não tem condições de mandar pelo... Pode mandar pelo WhatsApp, mas é muito pesado os vídeos, vai ficar... A caixa de entrada do meu e-mail vai ficar muito longa, mas pode mandar também, se você não tiver com facilidade de mandar por e-mail ou por Classroom, tá certo? Eu quero facilitar o trabalho de vocês. A data limite que eu dei, não sei se foi 15 ou foi 10 de outubro, alguém me ajuda aí? Foi 15 ou foi 10 de outubro? Gente, me desculpa, mas essas últimas semanas minha cabecinha tá muito mal. Como vocês viram aí, eu tinha marcado a aula de hoje para 10 horas, e era de 2 horas. Marquei 2 aulas ao mesmo tempo, a de Jane e a minha, com vocês. 10 de outubro, obrigada, Geisiane, valeu aí, você sempre ajudando, Kemily também, muito obrigada. Então, data limite para enviar o vídeo, 10 de outubro, tá certo? Não precisa ser uma coisa complicada, você pega lá o celular e do seu livro do Dom Casmurro, fala de um triângulo amoroso entre fulano, beltrano e ciclano, é assim, 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 eu gostei, não gostei, no vestibular eles perguntam muito sobre isso, se houve traição, não houve, então você conta a história com suas palavras, não precisa de muita complicação. Como eu vinha falando antes, a professora é obrigada a ser só o vídeo individual, eu posso fazer alguma coisa de grupo? Sim, se você tem de montar vídeo, de colar os vídeos, você conta uma parte da história, o colega conta outra, o colega conta outra, vocês unem num vídeo só e fazem isso. Ou fazem aqui, quem tem facilidade, grava, abre uma sala no Classroom
e grava pelo Google Meet, e aí vocês conversando, só vocês contando a história, tá? A criatividade é de vocês, ok? Tem gente dizendo até aí que mora tudo perto, que vão gravar no quintal, na casa de fulano, a turminha contando a história, tá certo? Mas aí todos de máscara, todos bonitinhos aí, com proteção, tá certo? A gente não pode se descuidar com essa pandemia, com esse vírus que está matando muita gente, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre dissertação argumentativa. Eu vou apresentar aqui o material a vocês, mas surgindo alguma dúvida, por favor, coloque aí no chat. Débora perguntou aqui se precisa estar de farda. Bem, Débora, eu acho que seria adequado, se você vai aparecer o corpo todo, está pelo menos com a camisa da farda, ou então, você, em algum momento, se saber editar o vídeo, você colocar o logo da escola, porque é uma atividade pedagógica, eu acho que alguma coisa da escola tem que aparecer. O nome da escola, o logo, a camisa, tá certo? Depende muito de você, porque você pode gravar um vídeo fantasiada de Capitu, né? Você parece tanto Capitu aí, cabelos cacheados, óculos de ressaca aí, e grava o vídeo fantasiada de Capitu. Por que não? Tá? Mas alguma coisa da escola, ou pelo nome, você vai se apresentar, olha, meu nome é Débora, meu nome é Geisiane, meu nome é Camille, meu nome é quem for, tá? Sou aluna da Escola Engenheiro Lauro Diniz, e a gente vai contar a história agora sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Aí começa a história, tá bom, amor? Então, se não tiver de farda, fala o nome da escola, mostra o logo da escola, porque é uma atividade didática. E não esquecer de colocar o nome, de dizer seu nome, tá? Tá certo assim? Ok? Então, vamos lá. Essa aula de hoje, a gente vai falar sobre modalizadores e operadores argumentativos. É um complemento das duas aulas que nós tivemos sobre dissertação argumentativa. Acho que foram três aulas sobre dissertação argumentativa. 2 lives e uma aula normal sobre dissertação argumentativa, explicando o que era dissertação e o que era argumento. Vamos lá. Por que é uma complementação? Porque tanto os modalizadores quanto os operadores argumentativos são partes, sabe? São partes cobradas da redação do Enem, tá? É um elemento, vale 200 pontos, saber positivamente os 200 pontos, não saber usar negativamente, você perde os 200 pontos. Os dois tipos de elementos da dissertação, o modalizador e o operador argumentativo, eles são elementos em que demonstram a sua estratégia argumentativa. Então, demonstra a sua postura. Eu vou socializar com vocês agora o material, mas como o assunto é denso, a aula vai ser 1 hora, vai ser rapidinha, mas o assunto é denso, surgindo alguma pergunta, interrompa. Não importa se a gente não concluir os 25 slides hoje, a explicação toda hoje, porque a gente volta em um novo momento. O importante é que não passe, não dê continuidade, não continue falando se surgiu dúvidas em vocês, tá certo? Então, por favor, surgindo a dúvida, me interrompa pelo áudio ou escrevam aí no chat, tá certo, amores? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, tá? E aí vocês vão visualizar. Eita, meu Deus. Vou compartilhar no slide, vocês vão visualizar aí, tá certo? O que tem a ver coesão e coerência, tá? Com operador argumentativo, com modalizadores, tá? Tem a ver que nós conseguimos a coesão e a coerência do nosso texto através desses dois elementos da argumentação, modalizador e operador argumentativo. Vamos relembrar um pouquinho o assunto que a gente viu ano passado sobre coesão e coerência. O texto é como um elemento único, tá? Um tecido inteiro que você cobre, vamos seguir essa metáfora, é um tecido inteiro que você cobre a sua cama, é um texto, tá? É uma coisa completa, única, com sentido, que você olha para aquilo e você consegue identificar, certo?
Mas para que esse tecido fique inteiro, eu preciso tanto ter coesão quanto ter coerência. Porque senão vai ficar parecendo um retalho, cada um de uma cor, e esses retalhos, eles não vão estar costurados, como aquelas colchas de retalhos. Eles não vão estar costurados. Por quê? Porque a costura desses retalhos, quem faz é a coesão. Ela liga, ela intercala, ela relaciona essas ideias, essas frases, esses parágrafos, essas orações. Tá? Então, para que esse tecido esteja completo, para que esse texto esteja completo e com sentido, eu preciso dessa costura aí, ligando essas ideias. Isso se chama coesão. É o uso dos operadores argumentativos, é o uso dos modalizadores, que eles fazem a coesão. Quando essa coesão não existe, tá? Quando essas ideias elas não estão sendo intercaladas, elas não estão claras, me falta coerência. Como, por exemplo, no caso da metáfora que a gente falou, o tecido, eu não sei se é para cobrir uma cama, se é para cobrir uma mesa, se é um pano de chão, eu não consigo identificar no mundo real o que é aquilo, tá? O que é aquele texto, o que é aquele tecido, tá? O que a pessoa está querendo dizer. Então, para ter coesão e ter coerência, para ter um sentido completo no mundo real, eu preciso saber usar os modalizadores e os operadores argumentativos, perdão. Por quê? Porque esses dois recursos, eles ligam as minhas ideias. Então, eu não posso colocar um parágrafo e no segundo parágrafo eu começo de qualquer jeito, eu escrevo qualquer coisa. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer a ligação. Lembra da costura? Não adianta, se os dois tecidos estiverem sem a costura, eles vão se partir. Vão virar dois pedaços soltos em cima da sua cama, em cima da sua mesa, e você não vai saber o que significa aquilo, tá? Para ser um tecido, eles têm que estar costurados, eles têm que estar ligados, relacionados. E quem faz essa ligação? Os operadores argumentativos e os modalizadores. E quando falta essa ligação, essa costura, não há articulação das ideias, não há entendimento e compreensão no mundo real, tá certo? Então, vamos agora descobrir quais são esses elementos da coesão. Como eu falei a vocês, os modalizadores e os operadores argumentativos. Os modalizadores são como elementos que modalizam a minha participação, a participação do locutor, de quem está escrevendo, do pensamento e de quem está dando esse pensamento com o ouvinte, com o leitor, tá? Então, ela coloca como se fosse uma balança do compromisso sobre aquilo que eu estou falando. Quando eu digo, por exemplo, quase todo mundo está enclausurado em casa nesta aula. Quando eu uso a palavra quase aí, eu estou modalizando o peso da minha informação. Por quê? Porque pode ser que tenha alguém aí, dentre vocês, que não esteja na sua residência, que esteja no seu trabalho, que esteja na casa de um conhecido, tá? Então, o modalizador, ele faz isso. Ele coloca na balança o peso da sua informação. Aí eu usei o quase aí. Eu digo assim, tenho quase certeza que as notas do seriado e do Enem vão ser muito baixas esse ano. Quando eu digo assim, tenho quase certeza, eu estou modalizando o peso da minha informação. Quando eu digo aproximadamente 30% da população abandonou as salas de aula, abandonou as escolas. Então, o peso do que eu estou dando, a minha informação, está dando aí a modalidade da palavra aproximadamente. E o que isso realmente significa, professora? Significa que quando eu uso esse modalizador, eu não tenho um compromisso de provar por A mais B que aquela informação é verdadeira. Tá certo? Porque eu usei o aproximadamente. Agora, se eu chego e digo 30% dos alunos abandonaram a escola, então, nos meus argumentos, durante todo
eu tenho que comprovar por A mais B, com todos os argumentos, que aquela informação é certa. Então, meu compromisso de trazer exemplos, de trazer dados, de trazer informação é maior quando eu não uso o modalizador. Vê a importância do modalizador aí, tá? Vamos ao operador argumentativo. O operador argumentativo é a nossa linha, é a nossa máquina de costura. É ela que vai ligando aqueles pedacinhos de retalho, e aí que no final vai virar uma colcha inteira e única, tá? São as conjunções, são os conectivos, os advérbios, eles conectam, eles ligam as informações, eles ligam as ideias, os argumentos, as frases e os parágrafos, tá? Referências pronominais são as substituições. Essas referências pronominais, conexão lexical e elipse, a gente vai falar em um outro momento, em uma outra aula, tá? Mas eu estou trazendo aqui para vocês já saberem do que se trata, certo? A referência pronominal é a substituição. Eu até falei um pouquinho sobre isso, mas de forma mais superficial, no primeiro ano com vocês, tá? Que é quando eu, por exemplo, uso João e Maria, eu tenho que usar eles saíram, tá? Eu não posso usar elas, porque a língua portuguesa é machista. Se tem 99 mulheres e um homem, eu tenho que usar o pronome no masculino, tá certo? Lembra aquele pronome demonstrativo que a gente falou, do este, esse, aquele, que eu ficava até jogando na sala o piloto para mostrar quando ele está perto de mim, eu uso este. Quando ele está perto do ouvinte, eu uso esse. Quando ele está longe dos dois, eu uso aquele. Estão lembrados dessa aula no passado? Tá? Ficou gente rindo de mim, porque eu estava jogando o piloto para vários lugares da sala. Tá? Então, assim, esse uso do este, esse, aquele, esse uso do ele, ela, dos pronomes relativos que substituem os sujeitos da oração, os objetos que a gente fala, isso significa referências pronominais, tá? Conexão lexical, ela está mais em relação à repetição, tá? Agora, não é uma repetição pura e simples, eu falar que, como, repetição de palavras por si só, mas sim a retomada do significado dessas palavras, tá? Por exemplo, eu acho que até que eu já falei sobre isso. Por exemplo, se eu for falar sobre... Vou citar qualquer coisa aqui. Vou botar Lula, por exemplo, que foi a palavra que me veio à cabeça. Vou falar alguma coisa sobre Lula, tá? Então, numa frase eu uso Lula, na outra frase eu posso usar Luiz Inácio, na outra frase eu posso usar fundador do PT, na outra frase sindicalista, na outra frase ex-presidente. Vocês estão entendendo? Eu não estou repetindo o vocábulo, porque se eu repetir o vocábulo, isso não é conexão lexical. Tá? Isso é repetição, isso torna o texto pobre, fraco, horroroso. É a conexão lexical, eu vou retomar o significado, o sentido léxico, que é o sentido da palavra. Posso retomar com elementos que me remetam àquela pessoa, àquele objeto, àquele conceito, tá certo? Por exemplo, aluno, eu vou falar de alunos. Numa hora eu uso a palavra aluno, na outra discente, tá? Na outra jovens, na outra estudantes. Então, a conexão lexical, para poder ser um bom escritor, você precisa ter um vocabulário bom. Você precisa conhecer várias palavras que trazem, que remetem à mesma ideia, à mesma coisa, certo? Isso é conexão lexical. Elipse. Elipse é para evitar aquela repetição negativa que a gente falou, tá? Tanto elipse quanto o uso dos sinônimos, tá? Evitam aquela repetição desagradável, que não é conexão lexical. Cuidado com isso, tá? A elipse, ela é quando você tira uma palavra desnecessária da frase. Vou dar um exemplo. João comprou sorvete e depois laranja. O que a laranja tem a ver aí? Se eu não souber que houve uma elipse da palavra comprar aí,
Eu não vou entender a laranja aí no jogo do bicho, na história, não. Eu só vou entender a laranja se eu perceber que a pessoa que escreveu essa frase, que a pessoa que escreveu esse texto, ela omitiu, ela fez a elipse da palavra comprou. Porque senão a frase ficaria cansativa. João comprou sorvete e João comprou laranja. Aí houve a elipse do sujeito, João, já está na primeira oração, e do verbo comprar, que também aparece na primeira oração. Então, o correto ficaria usar a elipse aí. João comprou sorvete e laranja, tá? Aí houve uma elipse que trouxe a coesão textual, que trouxe a compreensão do texto e a não repetição. Tá? O texto não vazio. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida aí sobre até agora? Posso continuar? Crianças? Ok, aí, posso continuar? Ficou claro aí o conceito? Ok, vamos lá, então. Modalizadores, tá? Modalizadores aí é o primeiro elemento da coesão textual para a gente costurar o nosso texto. A gente costurar nosso tecido textual, tá? Ela é considerada a maneira que o emissor se expressa em relação ao conteúdo da frase, como eu disse antes, tá? É a minha posição, eu estou colocando aí um grau de força na minha verdade. Ao grau de verdade existente nela. O que faz esses modalizadores? Advérbios, certos verbos e também algumas categorias gramaticais como substantivos. Podem contribuir para modalizar o discurso. Gente, eu não vou passar para vocês uma lista de advérbios, uma lista de verbos, de substantivos que vocês têm que decorar, não. É importante que vocês compreenderem o sentido. Que aí o vocabulário vai surgindo, tá? Com a leitura, com a compreensão do que vocês querem dizer, tá? Os modalizadores, o que eles fazem? Eles caracterizam os tipos de atos de fala. Olha um conceito novo aí pra gente, ato de fala. O que é esse ato de fala? Ato de fala é quando o meu discurso, a minha fala, faz com que ou eu ou o meu ouvinte praticamos uma ação. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Por exemplo, se eu chego para vocês, digamos que Geisiane está aqui no meu quarto comigo. Aí eu digo, o ventilador está desligado. Eu olho para a Geisiane e digo, que calor! Automaticamente, se Geisiane estiver em pé, perto do conector do ventilador, o que Geisiane vai fazer? Hein, Geisiane? Se você estiver em pé no meu quarto e eu disser, tá calor, o que é que tu vais fazer? Responde aí para mim, linda. Tu tá em pé perto do conector. O que é que tu vais fazer? Ligar o ventilador. Ligar o quê? Vai o quê? Ligar o ventilador. Isso. Mas em nenhum momento eu fiz esse pedido. Em nenhum momento eu disse, Geisiane, liga o ventilador. Eu não fiz isso. Então, a ação dela, esse ato dela está ligada à minha fala. A minha fala de, ai, tá calor. Ela está em pé perto de mim, perto do conector de ligar o ventilador. Ela vai, liga o ventilador. A mesma coisa se eu disser, está ficando escuro, ela vai acender a luz. Então, são determinadas falas que elas produzem uma ação automática nas pessoas. Independente se ela faz o pedido, se ela orienta ou não. Intuitivamente, você já vai praticar aquela ação. Vou falar na linguagem de vocês, para poder vocês relaxarem um pouquinho e vocês compreenderem. Digamos que, vamos ver, André Luiz aí, tá? Que eu estou vendo ele aqui no meu chat. André Luiz está numa tarde de sábado com a namorada na pracinha do Ipsé. Certo? Eles estão caminhando lá. E aí a namorada dele, digamos que a namorada dele se chama Luísa. Eu não sei o nome da namorada dele, não. Estou chutando aqui, tá? Se você quiser falar, André, pode falar aí o nome para eu não ser mais fiel possível. Aí Luísa está caminhando com o André pela praça e eles estão passando perto de um carrinho de sorvete. E Luísa vai e diz, que sede! O que é que o André vai fazer se ele tiver dinheiro no bolso, gente? Hein, André? Me diz aí, o que é que tu vais fazer? Comprar um sorvete. Comprar o sorvete para a namorada. Isso mesmo, André. Ela Isso foi precisou uma pedir... indireta, né, Dulce? Hã? Uma indireta, né?
Para comprar o sorvete. Não é bem direta, é que ela pode até nem estar ligada, ela pode nem ter visto o carrinho, tá? A fala dela lhe dá aquela necessidade de praticar uma ação. Se não tiver carrinho de sorvete, vai balançar um pano no rostinho dela, a cabecinha dela, vai dar um cheiro, um assopro no cangote dela, para aliviar o calor, entendeu? A fala dela vai fazer você praticar alguma ação. Se for uma amiga, junto de uma amiga, ela vai pegar um prendedor de cabelo e vai dar para outra, entendeu? Então, assim, a fala faz com que você tenha necessidade de praticar alguma ação. Isso se chama atos de fala. O modalizador, ele tem esse intuito de você ler nas entrelinhas, de você perceber ações que serão praticadas, que estão sendo sugeridas a partir daquela fala, tá? Por exemplo, vamos entrar para o nosso mundo real. Eu chegar aqui e disser a vocês, galera, eu gosto muito de ficar em casa, mas eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que eu estou com vontade de fazer o quê? Alguém sabe? Alguém fez a leitura entre... De voltar a trabalhar, de ir para a sala de aula. E para a escola, eu estou trabalhando, eu estou aqui trabalhando, mas não estou na sala de aula, não estou olhando para o olhinho de vocês, não estou tendo esse contato real com vocês, tá? Então, ato de fala é isso, em que você percebe nas entrelinhas uma ação que a pessoa quer tomar a partir daquela fala dela. Ou que a pessoa quer tomar, ou que ela quer que você tome. Percebeu? Tá? Então, vamos para o próximo elemento. Os modalizadores, eles revelam maior ou menor grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional. Isso aqui a gente vai ver nos exemplos. E a gente viu também naquela questão do aproximadamente, quase sempre, eu acho, são modalizadores que mostram esse comprometimento do falante. Tá certo? Apontam as conclusões para as quais os diversos enunciados podem servir de argumento. O modalizador, ele vai dizer, tá? Supostamente se pensa isso, tá? Provavelmente vamos chegar a esta conclusão. Tá? Esse modalizador, ele está sugerindo uma conclusão que você e ele juntos vão tendo a partir dos argumentos. Certo? Seleciona encadeamentos capazes de continuar. Então, ele vai fazendo aquele encadeamento. O que é isso, encadear? Quem costuma fazer trança, tá? Quem faz trança sabe muito bem o que é encadear. Porque não adianta você dividir o cabelo em 3 partes. Se você usar sempre 2 partes, você vai ter uma trança? Não, tá? Para ser uma trança, você tem que, aos poucos, usar todas as 3 partes do cabelo. Isso é encadear, tá? É fazer com que aquelas ideias, aqueles argumentos, eles vão se relacionando. Eles se afastam, mas eles precisam se reencontrar. Assim como os cabelos numa trança. Uma hora eles se afastam, a outra hora eles se encontram. Encadear, através dos modalizadores, é isso. No primeiro parágrafo eu falo uma ideia, no segundo eu falo outra, no terceiro eu já preciso encadear, eu já preciso fazer a ponte entre a primeira e a segunda ideia, tá? É fazer com que eles se aproximem, tá? Retoma o primeiro, retoma o segundo e cria uma relação entre eles. Isto é encadear através de modalizadores. O que significa... Eita, para isso eu preciso colocar grande aqui, tá? Vamos lá. O que significa o grau de verdade? Vamos ao exemplo. Atente para os discursos aí. O Brasil terá crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres, devido à crise no exterior. Esse texto, esse discurso, está mostrando, tá? Uma ideia. Percebam a ideia modificada abaixo, com um modalizador. É possível que
o Brasil tenha crescimento inferior esperado nos próximos semestres devido à crise no exterior. Perceba a diferença de argumentação nos dois casos. No primeiro caso aí, ele está sendo afirmativo, então ele vai precisar ter mais comprovação, ele vai precisar ter mais argumentos, ele está se comprometendo com aquela ideia dele, com aquele argumento dele. No segundo caso, ele está se comprometendo, mas não com tanta força. Ele poderia substituir o é possível que com um provavelmente, tá? Ele está dando uma certa sugestão de que aquela ideia dele, aquele argumento dele, pode ter uma brecha, tá? Porque os empresários brasileiros podem encontrar outras saídas, porque o governo pode encontrar outra saída, por N motivos. Ele percebeu aí que ele não pode ser taxativo. Dulce, eu acho que o segundo discurso aí é muito melhor para vocês. Por quê? Porque ele vai possibilitar a vocês, vai livrar um pouquinho vocês de provar, sempre estar provando através de outros argumentos, de exemplos, aquilo que vocês estão falando, usando a segunda estratégia. Neste caso, ou seja, no caso acima, quando você se compromete, o autor se responsabiliza pela afirmação. E caso sua ideia não seja rebatida por outros especialistas, terá de sustentar sua opinião. Então, ele tem que sustentar. E sustentar como? Com argumentos válidos, com exemplos, com momento histórico, com estratégias, com leis, com todos aqueles argumentos que a gente usa no debate regrado, tá? Com estatística, com depoimentos. Então, ele precisa usar um maior número de argumentos válidos para sustentar essa afirmação acima. Nesta outra estratégia abaixo, usando o modalizador, o que é que vai acontecer? O autor apenas faz uma previsão, ou seja, não afirma concretamente, não assume a responsabilidade do erro da previsão. Embora também seja uma afirmação, tá? E tenha a sua análise. É uma maneira mais segura de você afirmar, tá certo? É mais seguro a segunda estratégia. Vamos para um novo exemplo. A empresa teve uma queda de rendimento neste último trimestre, ok? Afirmação. Está positiva. Então, eu tenho que mostrar planilhas, eu tenho que mostrar entradas e saídas de dinheiro para provar esta minha tese. Na segunda estratégia, no segundo argumento, o que é que ele utiliza? Lamentavelmente, a empresa teve uma queda de rendimento neste último trimestre. O que é que esse modalizador faz? Ele é diferente do anterior. No anterior, ele não está se comprometendo tanto com os argumentos. Aqui, ele está se comprometendo emocionalmente com o caso. É diferente. Perceba aí que o grau de compromisso emocional dele aí é maior na segunda estratégia, no segundo texto. Ele está lamentando, ou seja, é uma coisa que para ele traz um grau de sentimento muito grande. Quando o autor acrescenta lamentavelmente, ele aplica um juízo de valor em sua fala, ou seja, ele deixa de apenas declarar algo para avaliar a situação, avaliar que a situação é lamentável, é triste. Então, é mais ou menos como a diferença que a gente trabalhou no passado entre resumo e resenha. É como se em cima fosse um resumo e embaixo fosse uma resenha. Em cima, eu só estou dizendo o que aconteceu, de forma clara, simples e sintética. Embaixo, eu estou dizendo o que aconteceu e avaliando aquilo, tá? Avaliando, dando juízo de valor. É isso que a resenha faz. Ela dá juízo de valor, eu digo se é bom, se é ruim, se é triste, foi ruim por quê, tá certo? Eu tenho um grau de comprometimento emocional e de valor muito maior. Isso quer dizer que os modalizadores indicam a relação entre o autor e a sua fala, tá? Meu grau de verdade, meu grau de envolvimento, meu grau de compromisso com a verdade. Então, esse modalizador é fundamental você saber usar, tá? Eu, particularmente, acho que um texto, ele passa a ser mais coerente e ele passa a ser mais fácil para o escritor quando ele sabe usar mais o modalizador, mesmo que ele não tenha tanta
propriedade, assim, com os operadores argumentativos. Mas o modalizador traz a ele esse maior grau de compromisso, tá? Recursos de modalização. Além de representar a si e ao leitor virtual, o locutor vai deixando no texto pistas do seu ponto de vista em relação ao que se diz. Como a gente acabou de falar atrás, a questão do lamentavelmente está dando uma pista que você sabe que aquele cara tem alguma relação emocional com a empresa, que é o fato que ele está anunciando vai prejudicá-lo de alguma forma. Ele está trazendo um juízo de valor. Essas pistas, denominadas recursos de modalização, desempenham um importante papel na coerência argumentativa do texto. Tá? Então, a modalização, ela tem mais a ver com a coerência do que até com a coesão. Ela traz as duas coisas, não são partes separadas. Mas, quando ela é positiva, ela traz uma coerência maior ao texto. Recursos de modalização. Agora, a gente vai um pouquinho para a gramática. Mas não se preocupe muito com os termos gramaticais. O importante é o exemplo e o conceito, tá? Eu sempre digo que é bom a gente saber o que é um verbo. Mas não adianta a gente saber o que é um verbo se a gente não sabe usar um verbo. Tá certo? Então, o uso é muito mais importante do que a definição por si só. O adjetivo aí, que eu estou dando qualidade, defeito, cor, eu estou me comprometendo com valores do que eu estou falando. Substantivo, que é o objeto, que é a coisa, que é a pessoa, tá? E verbo, que são as ações, os estados das coisas. Podem ser usados como comentários do locutor sobre o conteúdo do que se diz. Vamos ao principal aqui, o exemplo. Incrível como as emissoras de TV exploram as tragédias do Rio de Janeiro. Vejam aí, esse incrível aí, parece que eu estou elogiando, tá? Agora, quando eu leio exploram as tragédias, aí você percebe a ironia, a crítica, a sátira. Se não tivesse esse exploram as tragédias, não seria um texto crítico e sátiro, irônico, tá certo? Esse incrível aí. Esse incrível seria incrível, simplesmente maravilhoso. Só que aí, quando eu coloco exploram as tragédias, eu estou trazendo essa ironia. O fel está escorrendo na minha boca. Mas eu não estou sendo explícita aí, ok? Nessa crítica. Substantivos, usados no grau argumentativo ou diminutivo. Adjetivos e advérbios usados no grau comparativo ou superlativo. Reações afetivas do leitor. Gente, aumentar e diminuir. Lembra quando a gente falou sobre adjetivos? Aí, quando a gente usa um adjetivo ou um substantivo aumentativo, nem sempre a gente está falando de tamanho. Por exemplo, Joana é baixa, é uma menina baixa. Esse adjetivo baixa aí, eles estão se referindo ao tamanho, como se eu dissesse, Dulce é baixinha. É a mesma coisa, gente? Crianças, é a mesma coisa? Eu dizer Dulce é baixinha, Nada é baixinha, e de dizer Júlia é uma menina baixa, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Quando eu digo Júlia é baixa, eu não estou falando da altura dela, eu estou falando da qualidade moral, do comportamento, das atitudes. Tá? Então, nem sempre, quando eu falo em aumentativo e diminutivo, eu estou me referindo a tamanho. Tá certo? A gente tem que ter cuidado com isso. Tanto na hora de escrever, quanto na hora de falar. Porque às vezes a gente fala e não compreende o tom que a gente está dando àquela interpretação, certo? E o que é grau comparativo ou superlativo, tá? O comparativo é de igualdade, comparativo, por exemplo, João e Maria são pequenos. Superlativo, eu já estou fazendo uma comparação mais indireta. Tá certo? Vamos ao exemplo para ver se vocês compreendem melhor. A professora Joilza tem um apartamentaço no alto da Candelária. Esse exemplo aí, quando ele usa apartamentaço, quer dizer que o apartamento é grande em tamanho, tem 70 metros quadrados, gente, ou quer dizer que ele é muito
caro, que é um apartamento de frente para o mar, tá? Que ele tem um valor econômico, é chique, é requintado. Isso, Valéria. Então, o aumentativo, ele faz parte do modalizador nesse sentido, porque ele traz o nosso juízo de valor sobre as coisas. Tá certo? Ele traz o nosso juízo de valor. A gente não está só trazendo informação. A gente está colocando ali que aquela informação, ela tem uma interpretação pessoal do locutor, tá? A UFRN é, ao mesmo tempo, a mais antiga e mais moderna das instituições de ensino superior. Veja aí. Eu estou colocando aí uma comparação, tá certo? E estou trazendo uma informação acima da outra. E essas informações, elas não só se complementam. É como se ela dissesse, a palavra antiga e moderna, elas estão sendo usadas de formas diferentes aí. Antiga no sentido do tempo, tá? Antiga no sentido de funcionamento contínuo. Moderna aí não está significando a questão de que ela é atual e ela é nova, tá? Lembra daquele exemplo que a gente trouxe ano passado em relação à velha? Eu tenho uma velha amiga, eu tenho uma amiga velha. Estão lembrados? Eu tenho uma velha amiga, tá? Pode ser uma menina, pode ser, eu estou falando, sei lá, de Valéria, de Geisiane, de algum Rebeca, de qualquer menina aí que eu conheço há muito tempo. Mas ela é uma menina muito mais nova que eu, tá? Então, eu tenho uma amiga velha, eu já posso estar falando aí, sei lá, da irmã, da amiga da minha avó, que está viva ainda, que tem 91 anos, que está lá em Fortaleza. Ela é uma amiga velha, só que é uma velha amiga também, tá? Então, essa questão aí, ela está trazendo um grau emocional, porque esse locutor, ele está mostrando uma afetividade à UFRN, está dizendo para nós, leitores, que ela acha que ela é antiga, então ela devia ser antiquada, ela devia não ter muitos recursos atuais, modernos, muitos professores antenados, modernos, só tem gente velha, só tem quase que não sei a palavra, quinquilharia lá dentro daquela universidade. Só que ela não é assim, ela é moderna. Percebam? Então, aí o grau de afetividade está presente aí. Isso se chama modalização. Vamos aos exemplos aqui dos verbos. O noivo chega às 18. O noivo chegaria às 18 horas. Qual que é a diferença dessas duas frases? Alguém sabe me dizer? Alguém aí? Alguém sabe dizer qual é a diferença? Uma está no presente, né, professora? Uma está no presente, chega e chegaria, que é tipo uma suposição que ele vai chegar. Mais ou menos isso. Na primeira afirmação, parece que o cara ainda está pontual. Uhum. O noivo chega às 18 horas. Ah, então ele é um cara pontual, ele vai chegar ainda, chega às 18. Quando eu digo noivo chegaria às 18 horas, parece que a gente já está às 18h05 e ele ainda não chegou. Eu estou ansioso que ele chegue. Quando eu digo noivo chega às 18, a noiva está lá, é 18h10, 18h20, mas ela não está muito preocupada. É como se ela tivesse mais confiança nele. Ele chega às 18, então ele já deve estar aí, já deve estar chegando, tá? Agora, quando eu digo o noivo chegaria às 18, já são 18h05 e ele não chegou ainda, meu Deus, ele vai me abandonar aqui. Tá? Quando eu escolho esse verbo chegaria, eu estou dando a ideia que esse atraso, que essa relação de tempo aí, ela é diferente, tá? Ela traz um grau de emotividade muito maior. Deu para entender? O imperativo exprime ordem, conselho, sugestão. O infinitivo também serve para reforçar a ideia de verdade. Eu acho que eu já falei sobre essa aula de vocês, sobre os modos verbais, tá? Que o modo indicativo, ele traz a ideia de certeza, o modo subjuntivo traz a ideia de dúvida, e o modo imperativo traz a ideia de ordem, pedido, súplica, tá? Então, esses modos verbais aí, eles trazem uma ideia por trás, certo? Assim como o tempo verbal, aí no presente e no futuro do pretérito.
Muita gente não sabe a diferença de quando a gente usa futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do pretérito sempre tá com alguma relação com a dúvida, tá? É um futuro, mas é um futuro duvidoso. Quando eu uso o futuro do presente, chegarei às 18, tá? É um futuro mais certo. Eu estou mais certa da minha afirmação, da minha hora, da minha pontualidade. Quando eu digo chegaria às 18, é mais duvidoso, certo? Vamos ao próximo. É certo que tiraremos uma boa nota. Veja aí a certeza. Então, ela precisa ter argumentos mais favoráveis. Tenho certeza de que você vai melhorar. Você dizer isso para uma pessoa que está na UTI no hospital, sendo irônico, se ela for uma pessoa realista, tá? Ou você está sendo piedoso, se ela for uma pessoa que esteja precisando de bom ânimo. Acho que você pode aperfeiçoar seu trabalho, tá? E aí eu estou deixando uma ideia de espaço para a pessoa perceber que ela pode melhorar. Pode não ter se saído tão bem assim, mas ela pode melhorar, dar melhor de si na próxima vez. É provável que a professora considere nossas observações. Veja, as duas últimas orações aí, elas são mais modalizadoras, elas estão dando um maior grau de dúvida, elas estão dando um maior grau de menos compromisso emocional com aquilo. Talvez, isso mesmo, Rebeca. Traria o quê? Traria essa questão de você não ter tanto compromisso assim de estar certa, de ter argumentos que comprovem aquela certeza. Porque quando você usa um talvez, você também pode estar certa. Só que aí você tira de você aquele compromisso maior de demonstrar fielmente e através de argumentos válidos aquilo que você disse, tá? Então, vamos dar continuidade. Outro exemplo aqui. Embora pego em flagrante, o diretor do DENIT negou o desvio de verba da BR-101. Veja aí, esse embora é um termo operador argumentativo. O negou aí, ele já está entrando aí com um modalizador, tá? Esse modalizador aqui já é o quê? Eu já estou tendo um compromisso com a minha interpretação sobre o caráter daquele cara. Aquele cara foi pego em flagrante, todo mundo está vendo o que ele fez e ele nega. Tá? Ele não só faz as coisas erradas, como ele não admite o erro. Tá? Então, meu grau aí de crítica e de conhecimento sobre o caráter daquele indivíduo, ele é maior nesta frase aqui. Tá? Chamada a depor, o presidente da empreiteira confirmou ter dado a propina. Veja só, aí eu já percebo, nessas duas orações, me digam aí, qual das duas você, como indivíduo, não como juiz de tribunal, você como indivíduo, como pessoa comum, qual dos dois casos você estaria mais tendencioso a perder? O presidente da empreiteira ou o diretor do DENIT? Que é mais, entre aspas, perdoável para uma pessoa comum. Vamos lá, crianças, qual você perdoaria mais? Ah? Nas duas frases eu demonstro que eles cometeram erros. Os dois estavam errados, tá? O que confirmou o erro, o que admitiu o erro, porque ele está sendo mais honesto com a ação praticada, tá? Porque ele percebeu, não quer dizer que no primeiro caso o diretor do DENIT não tinha percebido que tinha errado, não. Ele pode ter percebido. Só que ele foi cara de pau, ele foi cínico, ele negou, tá? Eu nego, como hoje muitos políticos fazem isso, né? Então, assim, a gente tem mais tendência a aceitar o erro quando o indivíduo admite que errou, tá? Vamos lá. Isso aqui é imprescindível, crianças. Quando você usa dados estatísticos, você precisa desse modalizador. É essencial, por 3 razões. A primeira razão é que a realidade ela é fluida, ela se modifica. Então, essa percentagem aí pode ter sido modificada para mais, para menos, sem nenhum controle seu, sem você estar certo ou estar errado. Segundo, os dados que você possui, que você pesquisou, eles podem ser antigos ou atuais,
tá? Mas essa verdade, ela não pode ter sido feita por um órgão de respaldo nacional, tá? O cara que fez a pesquisa, ele pode ter cometido vários erros. Então, é importante você perceber essa possibilidade. Terceiro caso é que as estatísticas, elas demoram muito tempo para serem realizadas, muito tempo para serem analisadas e mais tempo ainda para ser divulgada. Mesmo aquelas estatísticas que você leu ontem no jornal, elas podem estar fundamentadas e modificadas porque elas foram efetivamente realizadas há 3 meses, 4 meses atrás. Então, muita coisa rolou por esse caminho, que essa estatística vai ter mais peso ou menos peso. Por isso que é importante a gente usar aproximadamente, acerca de, quase, apenas, tá? Pouco mais, pouco menos, aproximadamente. Sempre que a gente tem uma estatística, é bom a gente usar o modalizador, por essas 3 razões. Porque você fica mais próximo da validade daquele argumento. Certo? Advérbios. Os advérbios, gente, são essenciais para ligar orações. Eu acho que no texto, ele deveria começar a frase, não com a introdução, mas todas as outras frases do texto deveriam começar com advérbios. Porque eles têm um poder máximo de ligar. É como se fosse uma linha de nylon. Outra palavra é uma linha normal, comum. O advérbio não é uma linha de nylon, mais difícil de romper, que faz aquela ligação daqueles retalhos, daquelas ideias com mais força e propriedade, tá? Eu posso situar no tempo, eu posso situar no espaço, eu posso situar no assunto. Por exemplo, historicamente, sociologicamente, geograficamente, em nossos dias, tá? No Brasil. Então, começar um parágrafo com um advérbio, ele me traz mais força à minha estratégia argumentativa, certo? Felizmente, tá? Infelizmente, são palavras que dão peso ao texto e que situam emocionalmente no tema, na questão, tá? Os argumentos. Eu gosto muito de usar advérbios nos meus textos. O que são esses advérbios modais? São aqueles advérbios que eu falei lá em cima, que a gente usa muito nas estatísticas. São aqueles verbos que tiram de você o peso da verdade. Que tiram de você o peso de você estar certo. Ah, professora, quer dizer que eu estou dizendo que aproximadamente 70% da população brasileira está contra este governo atual? Quer dizer que, só porque eu usei aproximadamente, eu não estou afirmando essa verdade. Não, você está afirmando essa verdade. Só que você está dizendo para o seu leitor que aquela verdade, ela pode não estar tão correta assim. Que o seu posicionamento pode estar equivocado e aquilo pode ser para mais ou para menos. Tá certo? Então, é importante, é fundamental o uso desses advérbios para a sua argumentação. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui, em termos de pequenas orações, o que eu posso ganhar com o uso do modalizador. Explica o ponto de vista, a posição assumida pelo sujeito do enunciado, ele sustenta o modo como o indivíduo elabora o seu discurso. Isso é muito importante. De acordo com os modalizadores que um autor utiliza, ele pode tornar seu discurso mais polêmico ou autoritário, tá? Então, eu posso ser polêmica, eu posso ser autoritária, eu posso ser muito sarcástica com o uso do meu modalizador. Agora, eu posso ser menos sarcástica, mais irônica, mais sutil, se eu uso um outro modalizador, certo? Quando se constrói um discurso, que é o discurso, é o texto, a fala, que ele transmite a minha ideia, o meu posicionamento diante de um mundo. Então, qualquer texto, ele pode ser um discurso? Não, uma receita não é um discurso. Tá? Uma receita de bolo. Agora, um discurso, ele é um texto verbal ou escrito, mas que ele traz um grau de ideias minhas, tá? Ele traz um grau de posicionamento meu diante do mundo, ok? Um discurso mais polêmico. Fazemos mais uso dos modalizadores inseridos no eixo do crer. Crer aqui não no sentido de fé, mas crer na verdade.
tá? Na crença daquilo que eu estou falando. Ok? Quando o autor faz essa escolha, ele proporciona ao leitor a chance de tirar suas próprias conclusões. Então, é como se o modalizador, ele proporcionasse mais democracia. Um texto sem modalizador é como se fosse a ditadura. Percebe a diferença? Tá? Qual das duas posições traz mais possibilidade de diálogo do leitor? Tá? A modalização traz uma maior possibilidade de diálogo. Você trazer para o texto a sua verdade, os seus argumentos. Você dialoga mais com o texto com modalizador do que um texto sem modalizador. Ok? Mesmo que você não tenha tanto conhecimento de causa. Percebe? Ah, professora, eu não sei o que é conhecimento de causa. Por exemplo, se eu começo a falar um texto aqui sobre astronomia, eu não tenho muito conhecimento de causa de astronomia, mas se eu uso pouco conhecimento que eu tenho com um discurso cheio de modalizadores, tá? O meu interlocutor, o meu ouvinte, mesmo que ele tenha mais conhecimento que eu, ele estará mais tendencioso a aceitar o meu discurso, aceitar a minha fala, do que se eu falar essas coisas de astronomia, que eu não tenho conhecimento de causa, como se fossem verdades absolutas. Aí o meu interlocutor sabe mais do que eu, ele vai virar para mim e vai dizer, o que essa mulher está falando aí? Não tem nada a ver o que ela está falando aí. Tá? Por quê? Porque faltou a mim a questão do modalizador. Eu costumo dizer que num texto, o uso de modalizador, no discurso, o uso de modalizador, é como se fosse a fala de pessoas mais humildes. Um discurso, uma fala sem modalizador, é a fala de pessoas mais autoritárias. Espero que vocês tenham compreendido onde eu quero chegar. Já o discurso inserido no eixo do saber e do dever estará mais voltado para um discurso autoritário, como eu disse agora, restringindo as chances de o leitor discordar dos fatos apresentados pelo autor. Tá? Gente, a gente está quase 1 hora, a gente vai encerrar aqui no modalizador. Hoje a gente não vai falar sobre operador, hoje a gente vai deixar para um novo momento, porque a aula de quarta-feira vai ser uma aula um pouco mais densa, mais longa. Eu vou estar com o Felipe, e é essencial que vocês participem, tá? É muito importante. Então, eu não vou explorar vocês hoje muito, não, tá? Na outra segunda, a gente continua a aula de hoje, mais 1 horinha. Eu sempre vou tentar fazer isso. Na segunda-feira, 1 hora de aula, e na quarta, 2, ou um pouco mais. Tá certo assim? Para você ficar uma coisa mais suave, mais leve para vocês. Se a gente não voltar logo para a escola mais rápido possível. Aqui eu tenho, que eu vou socializar com vocês depois, esse quadro aqui, que são exemplos de alguns modalizadores, tá, do discurso, que são muito comuns no nosso texto, no nosso dia a dia, e que a gente pode usar deles várias vezes, em várias frases, não o mesmo modalizador em todas as frases, tá? Mas que a gente pode se apropriar deles e utilizá-los com facilidade para uma diversidade de temas, tá certo? Então, na hora que vocês estiverem estudando esse material, que eu vou disponibilizar para vocês, vocês anotem isso aí para futuras consultas e observações, tá certo? Não há necessidade de eu ficar lendo aqui esse slide, porque só o nome do modalizador, muito utilizado, que ele é como se fosse uma carta na manga que você tira, e você pode usá-lo para diversos temas e diversas frases, tá certo? E aí tem um exemplo da sua fala, tá certo, gente? Eu queria só perguntar se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês compreenderam. Vou parar aqui a minha apresentação para a gente tirar as nossas dúvidas, dar alguns recados a vocês, tá certo? Então, como prometido, 1 hora de aula. Agora eu vou ter uns 5 ou 10 minutos rapidinho aqui que eu vou tomar de vocês, se tiver alguma dúvida. Alguma dúvida aí sobre a explicação? Todos compreenderam? Tá ok aí para vocês, crianças? Ok? Certo. Não saiam agora, não. É rápido que eu vou dar os meus recados, tá certo?
Amanhã eu tenho uma live com o pessoal do EJA, que eu sou professora do EJA também. A gente vai falar, vários professores de educação física, de biologia, de química, Valdir vai estar lá, professora de biologia, Andréia, eu vou trazer um psicólogo, nós vamos falar sobre a depressão. E aí eu já falei com a coordenação, já falei com a Nésia, para trazer uma live similar a isso, só com outros profissionais, tá? A gente vai pegar o professor do dia e aí colocar na live. Eu vou chamar Emerson Rosas para falar do aspecto da questão hormonal, a influência na depressão, chamar o professor Valdir para falar da questão dos medicamentos, que ele também é professor do dia, ele vai falar sobre isso à noite, o professor Ademar para falar de educação física. Então, os profissionais que eu chamei para falar comigo à noite, eu vou substituir para falar de dia com vocês, tá? Só que, assim, como o Meet, ele traz um número resumido de vagas para as pessoas participarem, então, à noite eu estou fazendo assim, eu abri espaço para os alunos da noite e também para os familiares, que ele tem muitos filhos com esses problemas, e aí nós fizemos, tipo, inscrições, abri um grupo de WhatsApp, onde eles iam dar ok, e fizeram as inscrições para participar. E aí eu vou fazer de dia também, tá? Sobre a mesma temática, e vocês vão precisar ficar antenado para fazer as inscrições, porque a quantidade de alunos do dia é bem maior, e de conhecidos, familiares deles que possam querer participar também é maior, tá? Então, aí, só para lembrar a vocês, para vocês ficarem antenados com essa existência. Sexta-feira, dia 17, não é quinta-feira, dia 17, de manhã, de 10h30, tem uma live sobre racismo estrutural. Temos convidadas aí, eu acho importante vocês assistirem, porque, assim, esse tema é um tema provável para a redação do Enem, tá certo? Esse tema é um tema muito forte na nossa realidade, é importante a gente estar informado. Vão ter convidadas, Rosa, professora da biblioteca e coordenadora da escola, ela é professora de história, ela está estudando muito sobre essa temática, ela também vai falar, ter a fala dela, e ela trouxe 2 convidadas, então vai ser uma live muito boa, de 10h30 da manhã, recomendo todos assistirem, tá certo? Quanto à noite, 8 horas, haverá uma reunião de pais. Eu acho muito importante que todos os pais de vocês participem. Meu pai não pode participar, aí chama uma tia, chama um tio, um avô, um familiar seu que possa participar, para ele se inteirar sobre as mensagens que a escola precisa passar para os responsáveis de vocês. Tá certo? Abrindo espaço para vocês aí perguntarem alguma coisa. Anésia, tu queres dar algum recado a eles, falar alguma coisa, minha linda? Eu só queria avisar a reunião de paz, mas você já avisou, tudo bem. Queria parabenizar pela aula, uma excelente aula. Eu fico com pena quando eu vejo a quantidade de aluno, né? Estava falando nos grupos, minha gente, cadê vocês? Cadê vocês na aula de Dulce? É, assim, lamentável isso, porque eu sei que estão em casa, né? Estão em casa sem fazer nada. Mas também acho que a culpa aí é minha, que eu mudei o horário aí. Acho que eu também tenho um peso de culpa aí nessa quantidade de alunos. Dulce, mas acontece que isso está sempre acontecendo, né? A gente não tem, assim, nem a metade. Porque se tivesse a metade de cada sala, nós teríamos aqui quantas pessoas? Só estou pedindo a metade de cada sala, né? Então, pois é, então eu vivo o tempo todo falando com eles nos grupos, mas a gente percebe que a gente não está atingindo, não é, a maioria dos alunos, e isso daí é muito preocupante, porque eu só fico pensando depois, né? Mas tudo bem. Avise a seus pais para não perder essa reunião, porque a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, então vocês não deixem de chamar os pais de vocês, e vocês podem participar também, como tem sido, e é reunião para todo mundo, essa eu vou fazer em conjunto. É isso, gente, viu? Outra coisa também, a secretaria da gente não está atendendo, por enquanto, porque caiu o teto da secretaria, então não tem condições de estar entrando lá
está sendo perigoso para pegar documentação de aluno nenhum. Apesar de que não foi na sala dos documentos, que está lá fechado, foi na própria área ali do atendimento, mas só para vocês ficarem sabendo, viu? Porque tem que esperar mesmo. Há muito tempo a gente está com problema nesse telhado, né, nesse forro, e a gente vem dizendo a GREL, já foram vários e-mails e ofícios, nós estamos acobertados, que a gente vem fazendo isso desde o mês de abril, mais ou menos, que a gente vem pedindo. Quando foi naquela chuva grande, caiu uma parte, e semana retrasada caiu também outra. Então, é assim, gente, a gente fica aqui numa luta, né? Pois tá, minha gente. Então, uma boa tarde para vocês e até a próxima aula, né? Até a próxima live, se Deus quiser. Gente, quarta-feira, de 2 horas da tarde, tá? Eu e Felipe. A quinta-feira, a live de racismo estrutural com Rose, 10h30. E quinta-feira à noite, de 8 horas, a reunião. Tá bom? E na próxima segunda-feira, rapidinho, a gente vai ter um encontro para a gente continuar a aula de hoje com operadores argumentativos, tá bom? Um beijo para todos vocês, uma boa tarde, obrigado por estarem aqui, um cheiro no coração, tá? Fiquem com Deus, morrendo de saudade, doida para ver vocês, dar um abraço, tá bom? E leiam os livros, tá, mocinhos e mocinhas? Um cheiro. Anésia, você pode parar a gravação, tá bom, minha linda?